Boa noite a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe. Gostaríamos de registrar aqui a nossa alegria e agradecermos ao Departamento de Divulgação Doutrinária do Centro Espírita João Moreira Rego pelo amoroso convite, nos dando mais uma vez a oportunidade de contribuirmos, ainda que virtualmente e de forma muito singela, com a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Divulgar ensinos de Jesus é sempre muito gratificante. Que os bons espíritos nos inspirem e que Jesus nos ilumine para refletirmos mais uma vez sobre suas verdades e, ao término de nossa fala, possamos estar mais fortalecidos para, acima de tudo, sermos pessoas melhores a partir das reflexões em torno dos ensinos do Mestre. Nossa conversa versa sobre o Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus voltava do Monte das Oliveiras, onde ia conversar com Deus. E quando ele acabava de fazer várias reflexões, apresentaram-lhe a mulher que havia sido pega em adultério. Jesus conversou com aquela mulher e que atirasse a primeira pedra, aquele que estivesse sem pecado. Como sabemos, todos foram se retirando um a um. Os fariseus criticaram Jesus pela sua atitude, mas naquela oportunidade estava também ali os judeus que acreditavam no que Jesus fez. E dirigindo-lhes a palavra, lhes disse: se permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Se vós permanecerdes em minha palavra verdadeiramente, conhecereis a verdade e sereis meus discípulos. Durante muito tempo, isso foi interpretado de uma maneira muito simplória. As pessoas acreditavam, principalmente os religiosos, que o simples decorar, o simples memorizar muitas passagens dos textos evangélicos, como se fosse puramente uma forma intelectiva, era uma maneira de alcançar a salvação, a libertação. Sabemos que não funciona dessa forma. O conhecer a verdade vai muito além do simples movimento intelectual. Conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação, mas a assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às nossas imperfeições. Porque não vai adiantar de maneira alguma estarmos em um centro de estudos evangélicos ou religiosos de uma forma puramente intelectual. Nos impressionamos algumas vezes quando alguém diante de nós dá um espetáculo de memória, trazendo com muita erudição passagens evangélicas, anunciando capítulos e versículos. Mas conhecer a verdade no sentido de interiorizar aquelas passagens é quando passamos a assimilar esses sentimentos a ponto desse conhecimento nos auxiliar no combate às nossas imperfeições. E nesse processo de interiorização, através da percepção, de entendermos que só através da vivência dessas passagens de uma forma muito plena, quando passamos a ser obras vivas das mensagens evangélicas, a verdade que o Cristo nos trouxe passa então a se concretizar e a transformar dentro de nós essa palavra viva. A palavra que o Cristo falava era a ação. Era o movimento de atividade na direção de um processo de autodescobrimento. Por
Porque a verdade para cada um de nós tem significado distinto. Cada um de nós tem uma bagagem de conhecimento, de experiências, de aprendizado. Trazemos um pré-conceito de uma determinada ideia e, conforme analisamos, aquilo passa a ser a nossa verdade, mas sobre a nossa ótica. Então, vamos ter as verdades pessoais. Temos as verdades que são relativas a um determinado grupo de pessoas que se aglutinam porque pensam de forma semelhante. Temos as verdades que correspondem a uma nação, ou seja, todo um povo pensa basicamente da mesma forma. Mas temos as verdades universais. As verdades, aquelas verdades universais, são verdades inalteráveis. Elas vêm de uma fonte muito mais elevada. Porque o que é verdade para mim pode não ser a verdade do ponto de vista divino. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará, não era um processo de conhecer os textos evangélicos e fazermos a interpretação do ponto de vista da nossa ótica. Quantos fariseus, saduceus, judeus fizeram a interpretação daquelas palavras do Cristo segundo a sua ótica de análise? Quantos naquele momento, mesmo estando em contato com o Messias, fizeram análises totalmente distintas? No livro Boa Nova, Humberto de Campos vai nos dizer que quando Jesus inicia suas pregações de frente ao Templo de Jerusalém, aquele doutor da lei lhe pergunta: Galileu, o que você está fazendo aí? Estou buscando o reino de Deus. O reino de Deus? E aquele doutor da lei não entendeu muito bem a resposta de Jesus. E onde você pensa, Galileu, que vai encontrar esse reino de Deus? E quando Jesus diz no coração dos homens, aquele doutor da lei não conseguiu entender. Porque a verdade que aquele doutor da lei tinha, a forma como ele interpretava, era baseada no espírito de sistema que ele possuía. Ele estava apegado ao Velho Testamento, ao Pentateuco mosaico, às leis que estavam conduzindo o povo judeu, e ele não devia se afastar daquelas formas, mesmo porque estavam muito arraigadas nele. Quando Jesus diz para aquele doutor da lei que o reino de Deus está no coração dos homens, ele falava de algo que ia muito além daquela verdade que o doutor da lei trazia em si. À medida que vamos crescendo, evoluindo, vamos percebendo que as nossas verdades dão lugar, quanto mais expandidas, mais estudadas, a uma verdade universal. Então, só através do processo de passarmos pelas provas, pelas situações de conflitos, pelos obstáculos necessários para que o nosso orgulho, nossa vaidade, para que a nossa situação ainda muito prepotente, Senhor de si, possa ir aos poucos suavizando. Somos muitas vezes senhores das verdades que construímos. E é preciso muitas vezes, através do nosso processo de aprendizado, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer, passando pelas provas que Deus nos impõe, é que vamos aprender que existe algo que vai muito além das pequenas limitações que estabelecemos. E todos nós caminhamos para esse alinhamento com as leis divinas. Nenhum de nós vai escapar disso. Quando Cristo diz, por exemplo, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele estava naquele momento pleno
cientificado de verdades que nós ainda não conhecemos. Todo o processo evolutivo, todo o processo de crescimento, ele já tinha passado. Era bilhões de anos. Aquilataríamos a superioridade do Mestre desde o início, se percebêssemos na simplicidade de sua resposta ao doutor da lei, quando lhe perguntara onde ele encontraria o reino de Deus. Não era no coração dele, era no coração dos homens, porque já estava escrito, inserido no coração de cada um de nós, estes códigos divinos, estas regras imutáveis que estão ali desde o princípio. É difícil nós entendermos isso? Foi difícil compreender isso lá atrás. Mas hoje já temos uma bagagem que nos possibilita a, pelo menos, aventarmos a possibilidade de que o que aquele homem nos trouxe foi muito além do que podíamos alcançar. Através do estudo minucioso que a doutrina espírita nos traz, vamos nos municiar de informações importantes para que a gente possa perceber que as palavras daquele homem que se chama Jesus são palavras eternas, são palavras de libertação. Por isso a verdade nos libertará. É difícil? Sim, muito difícil. Porque quando a dor nos visita, muitas vezes esse exercício de amorosidade, de confiança irrestrita em Deus, às vezes fica difícil realmente. Porque a nossa primeira atitude é de revolta. Meu Deus, como é que isso foi acontecer comigo? Mas quando a gente se rende, um processo bem difícil, mas a gente precisa se entregar nas mãos de Deus. A gente precisa se entregar nos braços de Cristo. Meu Deus do céu, isso eu não tenho controle. Eu posso ter tido controle de tantas variáveis até aqui, mas isso eu não tenho controle. Então, só existe um caminho. Eu preciso me render. Se esse momento é feito de uma forma obediente a essas leis, a essas verdades eternas, existe um sentimento, uma sensação de alívio, mesmo que a situação seja a mais inusitada. Existe uma sensação de alívio, de uma confiança irrestrita de que tudo está certo. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas como vimos na questão 115 de O Livro dos Espíritos, às vezes as provas são duras, as lições são desafiantes para o espírito rebelde que ainda somos. Mas se nós entendermos isso e nos entregarmos, é um alívio. O Sermão da Montanha nos apresenta uma escadinha, uma curva ascensional. 1. Os aflitos serão consolados. Todos nós sofremos. Todos nós somos aflitos. Mas essa atitude de confiança irrestrita em Deus nos traz um consolo. É o bem sofrer de que nos fala o item 8 do Evangelho, capítulo 24, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo porque, lembremos aquela fala do Cristo, na terra tereis aflições. 2, os brandos possuirão a terra. Todos nós podemos ser brandos e pacíficos, uma vez que passemos por esse primeiro percalço, esse primeiro degrau de aflição, aceitando com obediência e resignação as aflições, nos tornando brandos
e pacíficos, passaremos um dia a herdarmos a terra. Terceiro, os misericordiosos obterão misericórdia. Damos mais um passo na escadinha, porque passamos a aceitar a aflição, a entendermos que ela nos veio não como castigo, mas como lição. E ela passa a nos colocar na condição de misericórdia. Misericórdia vem do coração, do entendimento, de perdão das ofensas, vem de sentimento de perdão dos inimigos. Então já nos coloca numa posição um pouco mais elevada que os degraus anteriores. Eu passo a fazer um movimento na direção daquele que é meu inimigo. E como está em Mateus, reconcilia-te com os teus inimigos, com os teus adversários, enquanto estás a caminho para que ele não te entregue ao juiz e sejas colocados na prisão. Não sairás enquanto não houveres pago até o último cêntimo. Se não fazemos esse movimento, vamos ser encarcerados. Mas como seremos encarcerados? Numa nova existência, em contato com todos aqueles que foram nossos inimigos ou que fomos inimigos e que fizemos algum tipo de ofensa. E olha o processo de sermos misericordiosos, da possibilidade de perdão. Quarto, os pobres de espíritos terão o reino dos céus. Aquele que é pobre de alguma coisa é porque falta algo, de dinheiro, de comida. Aquele que é pobre de espírito tem desejo de espiritualidade, de algo que vai além da matéria. Pobre de espírito significa aquele que tem anseio, que tem fome pelas coisas do espírito, porque a terra já não lhe causa mais nenhum tipo de atração. E aí a gente chega ao topo dessa montanha e alcança os puros de coração, que é o quinto ponto. Os puros de coração verão a Deus. Aí sim, a verdade já passa a ser parte do nosso espírito, porque os puros de coração verão a Deus. Em O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, se poderemos um dia ver Deus, ele responde: ainda não, porque ainda estão muito arraigados às coisas da matéria. É preciso que estejam na condição de puros de coração para que um dia tenham a percepção de Deus. E aí a gente vê que Jesus é esse puro de coração. Nós não alcançamos ainda esse estágio, mas ele nos convida, como ele sempre falou: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha o convite que ele colocou numa carta aberta para todos nós. Temos Jesus e Pilatos. Jesus era a verdade encarnada. Pilatos era a verdade condicionada aos movimentos políticos daquele momento. Quando Pilatos fala que Jesus era um homem inocente, mas lavo minhas mãos, porque o povo está pedindo que te crucifique, ele sabia da verdade. A verdade já gritava dentro dele, mas ele lavou as mãos num gesto de profunda covardia. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Temos que ser leais, ser honestos conosco mesmo. Muitas vezes, nós ainda sentimos raiva, orgulho, inveja, egoísmo. Quando nós passamos a identificar essa verdade dentro de nós, aí estabelece de repente o primeiro passo. Bem-aventurados os aflitos, porque aquele invejoso, aquele que sofre, porque serão consolados.
Passamos a estar conscientes da verdade a ser trabalhada. Quando alguém diz que somos invejosos, ciumentos, a gente diz logo: eu? Não, eu estou fazendo a minha parte. Não estou sendo. Não, quando dizemos dessa forma, nós não estamos sendo honestos conosco mesmo. Saulo e Paulo. Saulo tinha uma verdade, Paulo tinha outra. Saulo obedecia às leis do Pentateuco mosaico. Qualquer um que falasse alguma coisa que contrariasse aquelas noções, ele atacava de forma veemente. Mas aí ele descobre ao Cristo que se apresenta diante dele na estrada de Damasco. E o processo de aprendizado, de descoberta dessa verdade através do processo de reflexão, de reforma íntima, de interiorização, de análise profunda, muito profunda de quem era Saulo, de quem era o Cristo, tentando encontrar o reino dos céus no coração daquele judeu de nome Saulo. Foi uma grande transformação. Então a gente vai ver a verdade que Saulo tinha e a verdade que Paulo passou a enxergar. Mas da mesma forma, você e eu ontem, você e eu hoje. Quem consegue fazer esse tipo de análise? Quem éramos nós ontem, alguns meses atrás, alguns anos? Quem somos nós hoje? Conseguimos perceber? Conseguimos observar essa diferença? Dá para fazer esse tipo de paralelo? Como nós éramos, como nós somos. O que acreditávamos que era verdade, o que acreditamos que hoje é verdade. Mudou muito. Tanta coisa mudou. O que a gente jurava de pés juntos ser verdade, que era certo, e era dessa forma que a gente devia proceder, hoje talvez não faça. Mas se o fizermos, porque a gente é reflexo do passado, a gente se arrepende e logo pede desculpas. Então esse dualismo, esse processo, esse paralelismo que estabelecemos em nossa vida é fundamental para que a gente possa perceber que verdade é essa que a gente procura. A verdade que eu tinha ou a verdade que ainda estou descobrindo? Porque muita coisa ainda vai se abrir para a gente. Mesmo no dia de hoje, tanta coisa vai mudar amanhã. Mesmo que tenhamos uma série de regras, quando a gente estuda o Evangelho, suas mensagens, muita coisa a gente ainda assume do ponto de vista intelectual. E a gente vem aqui na tribuna e fala com a boca cheia. Quando a situação se apresenta em nossa vida, no momento de testemunhar o aprendizado, aí a coisa muda de figura. O que era verdade do ponto de vista intelectual, não ainda o é do ponto de vista prático. E a gente dá uma resvalada naquilo que tão veementemente colocava. Mas nos fortalecemos. Feliz daquele que já se dá conta desse processo, porque é um processo. É aquela escadinha ascensional que falávamos há pouco. Uma curva cada vez melhor na direção de algo que nos coloca numa posição de mais oportunidades, onde novos horizontes se abrem. Quem está no fundo do vale não tem a mesma visão de quem está no topo da colina. Quem está no topo da colina tem um horizonte inteiro que se abre. Você consegue descobrir tudo o que passou, as possibilidades, por onde vai, por onde não vai. Quem está no fundo do vale, se tiver mérito e boa inspiração, pelo menos consegue um caminho que não seja tão complicado para sair daquele buraco. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. Tudo precisa de um determinado tempo. Como no passado, tínhamos sistemas de verdade que hoje são diferentes. Foi necessário o tempo nesse processo
para que angariássemos bagagem emocional e ferramentas psicológicas para lidar com tudo isso. Quando você fala para uma criança de 4 anos que Papai Noel não existe, ela pode levar um susto e, de repente, um castelinho de sonhos pode ir abaixo. Todo o sistema diz que Papai Noel existe. E a gente vai vendo que essas coisas precisam ser colocadas devagarinho. Nós somos essas criancinhas que aos poucos vamos recebendo também devagarinho essas mensagens, essas notícias, essa boa nova que vai nos colocando em posição de alerta, de despertamento. A verdade é como a luz. Precisamos ir nos habituando a ela pouco a pouco, para que ela não nos ofusque. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 5, vamos encontrar: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está mais amadurecida para recebê-la. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, é crescer em serviço e burilamento constantes. Submissão ao dever parece uma contradição. Se eu estou submetido ao dever, eu não sou livre. É o processo de rebeldia que ainda estamos enfrentando. Quando saímos do estágio animal e passamos para o estágio hominal, recebemos o livre arbítrio, o direito de fazer o que queremos. Você tem aqui o direito de escolha, enquanto no estágio animal os instintos passam a nos colocar nos trilhos. Mas lembremos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí está a responsabilidade de nossa liberdade. Uma vez que passo para o estágio hominal, eu ganho algo de acréscimo, o livre-arbítrio, e passo a escolher os meus caminhos, e as minhas ações passam a ser dirigidas pela minha vontade. Eu posso acertar ou não. Diz-nos Emmanuel, ao interpretar a passagem em estudo, o homem é livre, mas responsável. Ele pode realizar o que quiser, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas ações. Quando Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está nos assegurando que não existe direito sem obrigação. Não existe equilíbrio sem consciência tranquila. À medida que o espírito evolui no estágio hominal, ele passa então a aprender e descobrir que, se fizer determinadas escolhas, ele pode se dar mal. E vamos acertando aqui e ali. Então é preciso que eu crie um tipo de mecanismo de subordinação à lei de amor trazida pelo Mestre Jesus, para que ela passe a se incorporar naturalmente ao meu hábito de viver. Uma vez que esse hábito passe a fazer parte da minha vida, eu não estou mais subordinado a esta lei, porque essa lei passa a ser a minha forma de viver. Então, queridos amigos, realmente uma responsabilidade ímpar estarmos vivenciando essa nova oportunidade reencarnatória. Que tenhamos responsabilidades no agir, no pensar, no falar, no pensar, enfim. Que Jesus
que os seus ensinos possam direcionar os nossos pensamentos para que alcancemos o nosso desiderato, criaturas criadas simples e sem conhecimento, mas destinadas à evolução plena. Que sejamos livres em nossas ações, mas que tenhamos sabedoria e consciência para assumirmos as nossas responsabilidades. Agradecemos a todos, agradecemos ao convite mais uma vez da equipe do Departamento de Divulgação Doutrinária do Centro Espírita João Moreira Rego, e que Jesus possa nos abençoar, nos intuir, nos dirigir sempre na senda do bem. Muita paz a todos. Sair